Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, hoje falando tudo sobre os alimentos orgânicos. Estamos de volta com o nosso bate-papo do dia. Rita, pergunta que não quer calar para as pessoas que gostam muito de carne, gostam de ter essa proteína na sua alimentação, na sua dieta. É possível encontrar carnes na versão orgânica aqui em Manaus? Ou isso é um pouco mais difícil? Bom, as carnes são um pouco mais difíceis, mas assim, a gente pode encontrar os peixes, que são na versão orgânica, e também os frangos. Mas falando da carne, a carne para ser orgânica, o animal não tem que ter recebido anabolizantes, hormônios, ou até mesmo a alimentação dele é toda diferenciada, são com produtos orgânicos também. Então a agropecuária aqui em Manaus é um pouco mais difícil. Então, a utilização de anabolizantes, até mesmo alguns hormônios de crescimento, é permitido pela nossa legislação brasileira. Então, é um pouco mais difícil. Então, eles demoram também muito mais para o crescimento daquele animal. Mas, assim, alguns interiores tem como a gente encontrar, entendeu? Eles recebem vacinas normais, mas é um pouco mais difícil a gente ter acesso a essas carnes. Mas se aquele animal não recebeu nenhum tipo de hormônio, nenhum tipo de anabolizante, e a alimentação dele também é feita com alimentos orgânicos, então esse animal é considerado também como aquela carne orgânica. O frango é o frango do nosso quintal. O frango caipira, ele não recebe nenhum tipo de anabolizante, hormônio de crescimento, não. Ele cresce com muito mais tempo ali no quintal, então ele tem essa versão orgânica também, incluindo os ovos. Que até a gente fez um estudo agora que eu li que o ovo da galinha solta, que a gente chama, ele tem muito mais colina, que é um nutriente da gema, que deixa a gente mais inteligente até, e melhora muito mais o nosso desempenho físico, psicomotor, tudo isso. Então a galinha caipira, ela tem muitos benefícios, principalmente se ela for na versão orgânica, que a gente chama, que é aquela que é lá no quintal dos nossos avós, com a alimentação toda também, o milho, todo orgânico, então até resta dos nossos alimentos mesmo para aquela galinha. E o ovo também da galinha solta, que a gente chama, não é aquela galinha que é confinada somente para aquele fim de produzir ovos, que é o ovo que a gente encontra no supermercado, principalmente o branco. Então, se for consumir o ovo, consuma o ovo caipira, aquele da casquinha vermelha, ou então o ovo que a gente chama da galinha solta, que tem também nas feiras de orgânicos também. Eles vendem o ovo da galinha solta, que a gente chama, que é aquele ovo que tem a maior quantidade de nutrientes ali e não tem nada de anabolizante, hormônios de crescimento, nada. Então, a galinha ali botou o ovo para querer chocar realmente o pintinho, mas aí a gente retira antes da postura, né, que a gente chama, e pode consumir aquele ovo. Agora os peixes, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, os peixes que a gente encontra em feiras, na Manaus Moderna, são orgânicos? Eles podem ser considerados orgânicos sim, principalmente os que não são criados em viveiro. Então, os peixes, aqueles frescos que a gente chama, que é encontrado nas feiras, eles são alimentos orgânicos porque o peixe ele se alimenta de outros peixes, então de frutas amazônicas que caem no rio. Então, esse sim é uma alimentação também sem nada de anabolizantes, nem a ração também não inclui nada de alimentos comerciais ou industrializados. Mas os de viveiro a gente não tem tanta certeza, mas sempre é bom perguntar do produtor. Mas o nosso peixe sim pode ser considerado um alimento orgânico por conta disso. Agora, a galinha, que é considerada a galinha caipira, criada nos nossos quintais, das nossas avós, ela se alimenta de milho. E os peixes, que são considerados orgânicos, são alimentados de que forma? De ração? Não, pois é, o de viver, eles têm a ração, então a gente tem que saber como o produtor, de onde vem essa ração, se é orgânica. Mas aquele peixe que é capturado lá no rio, que a gente sabe que são alimentados de outros peixes, ou então de frutos amazônicos, que eles pegam mesmo durante o rio, que tem até a coloração diferente. Se você vê um peixe de viveiro, por exemplo, um tambaqui de viveiro e um tambaqui fresco, a coloração é totalmente diferente. Então, o fresco, que a gente chama, que é esse capturado do rio e levado ali para a feira para a gente consumir, que é também bem cedinho, lá na beira do rio que a gente encontra esses peixes, eles são peixes orgânicos também. Então, aqui a nossa alimentação ela é praticamente rica. A gente tem como fazer um consumo também de alimentos orgânicos aqui na nossa região. Basta procurar e acordar cedo, porque é difícil assim, encontrar que todo mundo quer. E pechinchar também, né? É sim. Uma boa opção. Agora, Rita, os alimentos orgânicos, eles podem ser consumidos crus?
ao se tratar de verduras e legumes? Com os crus, sim. O interessante é fazer a higienização. Isso daí não escapa nem de orgânico nem de não orgânico, que a gente chama convencional. Como a gente estava falando, pequenos insetos ou larvas, eles podem entrar ali naquela agricultura orgânica, é normal. Se eles estão ali consumindo, é importante que aquele alimento está seguro. Porém, eles também são biologicamente assim, inseguros para a nossa alimentação. Então, a gente tem que fazer uma higienização correta daquele alimento. Uma vez até eu já ensinei que é uma colher de sopa de água sanitária, mas se não tiver, ou então comprar aquele hipoclorito que a gente encontra no supermercado e diluir para 1 litro de água. Deixar pelo menos 10 minutos aquelas folhas, né? Ou então vegetais, tudo que a gente pode encontrar nas feiras ou nos supermercados, e depois lavar bastante com água para retirar o restante desse produto também que é químico, mas não vai alterar nada da nossa composição. Mas tem que higienizar, todo alimento a gente tem que fazer essa higienização. Só lavar com água não vai adiantar, tanto orgânico como não orgânico também. Agora, frutos bonitos, a mesma coisa serve para legumes bonitos, grandes, tem uma coloração também mais aparente, chamativa. Necessariamente quer dizer que ele tem agrotóxico e outras substâncias? Bom, quanto maior que você vê assim, nossa, aquele pimentão que... O tamanho está muito desproporcional. Está muito desproporcional, sim. Ele tem mais agrotóxicos, sim. Tanto que o pimentão e o tomate são os campeões de agrotóxicos no Brasil. Então, o pimentão é um alimento que não tem como não ser orgânico ou não ser... ter o agrotóxicos e ele ser grande. Então, quanto maior aquele pimentão, sim, ele vai ser... de uma agricultura convencional, sim. E a gente encontra pimentão aqui também em Manaus na Feira dos Orgânicos. A gente tem também esses pimentões, que são pimentões bem pequenininhos também, porque eles não conseguem se desenvolver tanto, porque o agrotóxico auxilia também nesse aumento do tamanho, né, dos pimentões. Então a gente pode encontrar também eles na versão orgânica aqui em Manaus, tanto aquele vermelhinho, né, assim, o verde com o vermelho e o verde também. Inclusive o tomate cereja, que a gente tem a produção local aqui em Manaus também, e tem as com selo orgânico também no supermercado. Então, eles, mesmo sendo campeões, a gente encontra na versão orgânica, mas alimentos muito grandes, muito desproporcionais e muito bonitos, muito chamativos, eles podem sim ter orgânicos e pesticidas ali. Agora, um outro vilão também da alimentação que se torna vilão devido a essas substâncias, além do tomate e do pimentão que nós falamos, é o peito de frango. Por isso que as pessoas optam pela coxa, sobrecoxa, asa, porque dizem que tem menos agrotóxicos e menos substâncias. O que a gente pode falar a respeito disso? É verdade isso, Lívia? Na verdade, os frangos que são submetidos, aqueles frangos de corte normais, eles têm algum tipo de hormônio, sim, que são liberados pela nossa legislação. Então, se ele teve hormônio, ele não é mais orgânico. Então, não interessa nem se for o peito ou se for a coxa, o frango inteiro já tem aquela característica de ter um pouquinho de hormônio, sim, naquele frango. Não só hormônio, como as vacinas também. Então, eles têm tudo isso que não é só o peito, porque o peito tem bastante carne, indiferente da sobrecoxa e coxa que tem mais osso. Mas ali o frango todo já tem esse tipo de hormônio. Agora o frango caipira não, é uma galinha mais dura, mesmo que a gente fala que é mais dura, mas ele não tem mais nenhum tipo de hormônio nem nada que possa agredir a nossa saúde em si. Então é um alimento mais saudável, sim. Tem mais osso, tem menos carne, porque ela fica correndo ali no quintal, mas ela é mais saudável, sim, da gente consumir. Não tem nenhum tipo de hormônio ali incluído naquela alimentação. Agora, a gente já falou até da questão da higienização, que é importante, seja alimentos orgânicos ou não. Mas o armazenamento desses alimentos orgânicos diferenciam também quando a gente vai colocá-los na geladeira ou até mesmo em cima da mesa? Na verdade, não. Então, ele não tem aquela diferença. Para alimentos naturais, em geral, a gente tem que fazer o controle no armazenamento, sim. Colocar na fruteira, até mesmo depois de higienizar e lavar bem, tem que secar para poder colocar na geladeira. Porque se você dá um meio com bastante água para aquele alimento, ele tende a estragar mais rápido também. Então, fez a higienização, seca um pouquinho, então coloca naquelas vasilhames com tampa, papel toalha e deixa ele dentro da geladeira. Então, tem essa diferença. E no preparo, diferencia também ou não? É a mesma coisa? Não, preparo não, o sabor é o mesmo. Uma outra dúvida que o pessoal tem bastante é já me perguntaram também fora, se o alimento orgânico ele emagrece.
Tem essa diferença também na perda de peso ou não. Se é mito ou verdade. Se é mais light, é uma versão light. Já me perguntaram bastante. Eu vou comprar o alimento orgânico porque ele não tem tantas calorias como o outro. Mas isso é tudo um mito, tá? Porque não deixa de ser alimento. Não deixa de ter os nutrientes ali, as calorias iguais ao alimento convencional. Ele é mais nutritivo, mas não é menos calórico. E não tem nada que comprove que ele ocorra a aceleração do metabolismo para perda de peso. É um alimento como qualquer outro. Tanto o melado de cana que a gente compra para adoçar, no substituto do açúcar e adoçante, é a mesma caloria do que o melado de cana sem ser orgânico. Ou seja, a quantidade não vai aumentar. Né? A quantidade não vai aumentar. O que modifica é a qualidade do alimento. A caloria em si, quanto que vai engordar ou diminuir, não interessa. É a quantidade que a gente coloca no prato que faz a diferença. Mas é um produto com muito mais qualidade, né? Você não tem aquele medo de, isso daí vai fazer mal para mim futuramente, eu posso ter alguns tipos de doenças por estar ingerindo agrotóxicos. Mas ele não, ele é um alimento 100% seguro em relação a isso, mas a caloria não, é a mesma para qualquer tipo de alimento. Agora, Rita, a preocupação com a alimentação das crianças é constante, né? Seja nos primeiros meses de vida, claro, 6 meses é exclusivamente o leite materno, e depois que passa disso é a alimentação complementar. Como é que a gente deve estar colocando esses alimentos orgânicos na alimentação das crianças? O gosto muda, talvez algumas crianças estejam acostumadas realmente com os alimentos não orgânicos. Como é que a gente deve, digamos, burlar essa situação? Assim, fazer um prato diferenciado, que ela possa não sentir muito gosto? O importante, assim, vai de criança para criança, mas o quanto mais antes você incluir na alimentação daquela criança, o mais antes ela vai se acostumar também naquelas preparações. Então, papinhas, tanto salgados quanto doces, a gente vai incluir também na alimentação daquela criança e ela vai começar a gostar. Então, para uma criança não gostar de um alimento, a gente tem que oferecer até no mínimo 10 vezes para ela o mesmo alimento, em preparações diferentes. Então, a gente pode fazer cozida, liquidificada, no feijão, na salada, na sopa. Então, tentar burlar de alguma forma. Então, a gente até faz um trabalho na faculdade, tem isso também, como, por exemplo, o fígado, que muitas crianças não gostam de fígado de jeito nenhum. Então, a gente tem como burlar também com outras preparações diferenciadas para que a criança consuma esse alimento. Até as gestantes também, que precisa consumir esses alimentos, elas não têm um hábito, porque desde criancinha não foram acostumadas a consumir verduras, frutas e vísceras também, então a gente tem como fazer essa diferenciação de acordo com a preparação alimentar. Então as crianças a mesma coisa, colocar no feijão, esconder, amassar, até mesmo naquelas maiorzinhas que são um pouquinho mais chatas, então a gente coloca também escondido, né, para poder elas estarem consumindo os nutrientes. Mas se não, trocar também a alimentação toda de casa. A gente encontra agora o café orgânico, o achocolatado também que criança gosta, tem na versão orgânica também, o cacau, que é o próprio chocolate, a gente encontra também. Tudo isso a gente encontra na versão orgânica. Então o gosto pode até mudar um pouco, mas é sempre melhor. Agora é importante a gente frisar essa questão da quantidade, né? E de continuar mantendo uma alimentação equilibrada, né? Porque o alimento orgânico, se eu vou colocar ele no meu prato, só vou comer aquilo ou em grande quantidade. Mesmo sendo industrializado, não deixa de ser um produto industrializado. Então tem os seus perigos também, como qualquer outro produto industrializado. Não é porque é orgânico que é um alimento assim, totalmente saudável. É melhor em relação à qualidade, sim, de agrotóxicos e aos nutrientes, mas não deixa de ser um alimento que pode ter acúmulo de calorias ali normalmente. Que nem um chocolate, ele pode ter até 200, 300 calorias numa barra. Então a mesma coisa tem no alimento orgânico também, contudo melhorado em relação aos produtos que foram feitos ali para produzir aquele alimento. Então a dica é buscar a orientação de um nutricionista. Sempre buscar a orientação de um nutricionista. Rita, muito obrigada pela sua participação no programa Estilo de Vida. Gostei muito do nosso bate-papo de hoje e volte sempre. Obrigada, viu? E para você de casa, não saia daí porque no próximo bloco ainda temos mais notícias de saúde, esporte e tudo que envolve esse universo saudável. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!